Pronto. Vamos lá. Lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Então os irmãos relembram da lição anterior, né? Quem esteve aqui dá para lembrar alguma coisa, né? Nós falamos na lição anterior muito de um homem. Quem foi na lição anterior esse homem? Quem lembra? Na lição anterior nós falamos de um homem. Abraão, a irmã falou ali. Abraão, muito bem. Então na lição passada nós falamos o quê? O Deus missionário, mas Deus chamando um homem, e nesse relacionamento Deus deu início ao seu plano através de Abraão. E Deus, quando fez a promessa a Abraão, Deus falou: vou fazer de você uma grande nação. Então Abraão foi embora, né? Não é isso? Abraão morreu, né, irmãos? Abraão foi embora. Todos nós vamos pelo mesmo caminho, irmão. Fica triste não, porque todos nós vamos morrer, né, irmão João? Não adianta espernear, porque é bíblico. Nós vamos, irmão, não tem como não. Então vamos ser felizes, vamos dar glória a Deus, vamos ser crente mesmo dedicado a Jesus, e a gente vai, e a morte não é razão de medo, de terror, de pânico, não. Abraão foi embora. Só que Abraão foi embora e ficaram o quê? Os seus descendentes, né? Nós não vamos entrar em detalhe aqui, Isaac, Jacó, não, vai englobar aqui a nação de Israel, os descendentes de Abraão. Então o que aconteceu agora com Israel, a nação, né, os descendentes de Abraão? Eles estavam dentro o quê? Do compromisso que Deus trouxe a Abraão, é a semente de Abraão, e Deus falou: através de ti, Abraão, vai ser bendita todas as famílias da terra. Então quando Deus fala todas as famílias da terra, Deus está falando todas as nações, né? Então a gente vai falar hoje sobre Israel, algumas coisinhas, irmãos. Nós vamos falar algumas coisinhas a respeito do povo judeu, né? É tão interessante que está acontecendo a guerra lá, que essa guerra não é novidade. O crente que estuda a Bíblia, ele sabe que isso aí não é novidade. Jesus falou que haveria guerra sobre guerra, é com eles lá, é Israel e o povo árabe. E por que essa briga? A Bíblia responde por que essa briga. Porque Abraão foi lá deitar com Agar, e nasceu Ismael. Se Abraão não tivesse ido lá deitar com Agar, não tivesse dado ouvido a Sara, o homem de Deus tem que ter cuidado, né, irmão? Todos nós, né? As mulheres são uma bênção, são servas de Deus. Jesus teve muitas mulheres no ministério, mas o homem de Deus, às vezes a mulher ela erra, o homem também erra, né? É um ajudando o outro, mas tem que estar atento, né? Então Abraão deu ouvido a Sara e foi lá e deitou com Agar. Então veio os árabes. Então, por causa do Maomé, que é um outro assunto, a gente não vai se prender à religião muçulmana. Então o Alcorão ensina o quê? Quem não é pelo profeta Maomé, quem não é pelo Alcorão, qual é a sentença? A sigla Islã, a televisão, a mídia ensina que é paz. É mentira. Islã não significa paz, não. A televisão fala, Islã é submissão. Então quem é contra ao profeta de Alá, que é Maomé, quem é contra o Islã é espada. Por que cresce o islamismo? Porque é na marra, irmão. Quando eles tomam conta de um país, de um estado, ou a pessoa se converte ou eles matam. Assim em muitos países da África, chamados terroristas, eles adentram lá, se não aceita lá, eles matam. Por isso que cresce o Islã. E no Brasil, a islamização está aí. Muita gente sai de uma igreja cristã e vai para o islamismo. Tem muitos que vão, e depois diz que encontrou a verdade. Vamos lá. Introdução. Tudo que eu estou falando aqui é lição já, hein? Eu não vou começar agora, eu já estou dando aula para os irmãos entenderem. Tem professores, irmãos, que eles nem... Tem professor, não sei se os irmãos já conheceram. Tem professor na Assembleia de Deus que ele não abre revista. Ele começa a dar aula, você fala onde ele está. Ele está dentro dos tópicos. Mas eu gosto muito desse ponto de estarmos lendo,
como eu falei para os irmãos, às vezes a gente faz uma simplificação, fala, tem 3 pontos ali que isso aí já falamos, para que a gente vai repetir de novo? Não vai ficar lendo a mesma coisa, repetindo. Não, a gente simplifica, a gente salta para o outro, mas não ignorando nenhum tópico. Não, nós estamos aqui para falar de cada tópico. Introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição, a lição de hoje, esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário. Fechou, irmão? Toda escolha tem o que? Responsabilidade. Então hoje o irmão servo de Deus, tem 2 jovens aqui, novos convertidos, são jovens mesmo e novos convertidos, né? Então nós também somos jovens, viu? A gente está com 58, outros com 40, mas todo mundo aqui é jovem. Jovem no espírito, né, irmão? Então, toda escolha tem o que? Um peso de responsabilidade. Eu estou repetindo coisa que eu já falei, e vou estar repetindo, faz parte da lição. Então a gente foi chamado de lá do mundão, porque a gente era o cara, porque a gente era bacana, porque a gente era esperto, porque a gente era bonzinho, aí Deus me escolheu, é isso? Nós vamos ver isso aqui na lição, tá? E tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade, a partir da nação de Israel, no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como o conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento, em relação à nação de Israel, como povo escolhido de Deus. Aqui, a última colocação aqui do escritor, do pastor aqui, Gabi, né, Wagner Gabi, é muito interessante aqui a gente entender o que ele está dizendo aqui no final, é a pura realidade, tá? Eu vou repetir de novo, o conceito de missão, da forma como o conhecemos hoje a igreja de Jesus, como nós fazemos missão, é o ID, não aparece, está dizendo aqui, o comentarista está dizendo, as ideias do comentarista, ele está dizendo, não aparece no Antigo Testamento essa ideia de sair e falar de Jeová entre as nações, não aparece, podemos tentar procurar um versículo na Bíblia que está dizendo, que é para sair, começar a falar de Jeová entre as nações, não vai aparecer, mas aqui nós vamos estar estudando, como o conhecemos hoje, não aparece com clareza, aparece vagamente, não diretamente, dá para entender? Tem coisa na vida que é vagamente, ninguém afirmou, é isso, mas você raciocina, fala, isso aí é para isso assim, os irmãos estão compreendendo? Amém? Amém. Se não entender, levanta a mão e pode falar, irmão. Se eu falar uma coisa aqui e não entender, que depois o professor vai perguntar, o que eu quis dizer? Na escola, né? Quando a gente ia para a escola, né? Não parecer. Ele recebeu uma palavra, né? Deus falou, você vai pregar o que eu te disser. Mas ele não sabia. Mas nós vamos chegar em Jonas, acho que é no último tópico. O conceito de missão, da forma como o conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Ponto 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus, eu vou simplificar aqui, tá, irmãos? Para nós argumentarmos. O ponto 1 aqui, o plano de Deus, eu já falei aqui. Falei ou não falei? Deus escolheu Abraão, de Abraão fez uma nação, era o plano de Deus, estava no coração de Deus.
antes da fundação do mundo. Aí a gente vai entrar em outro assunto, predestinação. Deus lá no coração dele já elaborou todo, irmão, planinho certinho. O maior historiador é o nosso Deus. Ele fez a história completinha, irmão, sabe tudo, tudo no final vai dar certo. Assim é na nossa vida, irmãos. Não precisa ficar desesperado. O teu final é um final feliz, é só ficar aos pés de Jesus. Vai passar pelo fogo, vai passar pelos maremotos, terremotos, vai passar por luta, vai passar por um monte de coisa, todos nós, mas o final é feliz com Jesus, e tem vitória no meio das lutas. A falha de Israel, estou no ponto 2 agora aqui, a falha de Israel, eu vou resumir tudo aqui, tá? Israel falhou muito, povo escolhido, né? Olha o privilégio que os judeus tiveram, foram escolhidos por Deus. Nós vamos ler aqui a passagem bíblica. Mas teve a escolha, e no nosso linguajar hoje popular, juvenil, pisou na bola. Quanto pecado cometeu o povo de Deus? Pecaram tanto que Deus chegou ao ponto de se irar, mas Deus se irou, mas não destruiu. Deus levou eles para cativeiro. Os irmãos conhecem a história. 2 cativeiros. Quem lembra os 2 cativeiros que Deus usou? Quem lembra de um? Ninguém lembra. Babilônia. Tem mais outro país. Qual é o nome do outro país que também levou cativo Israel? A Síria. O povo que foi para a Síria não voltou. Não voltaram. Agora os foi levado para a Babilônia, voltou. Esses voltaram depois de 70 anos. Então, a falha de Israel. Um ponto interessante aqui que eu vou frisar é: além de se preocuparem muito com a identidade racial, os judeus se preocupavam muito com isso, naquela vida rebelde, desobediente ao Senhor, e vai o Senhor levantando profeta. Deus levantou muitos profetas, os irmãos sabem, né? Há vários livros ali, profetas maiores, profetas menores, e Jeremias profetizou 40 anos profetizando, desde um adolescente, 40 anos, imaginou, de profecia, de profeta, e pregava a palavra que o Senhor dava, para rei, para sacerdote, para profeta, para o povo, sozinho, só tinha um amigo. E às vezes a gente fala: nossa, estou sofrendo tanto por amar Jesus, estou sofrendo tanto por fazer a obra de Deus. Jeremias era só, e tinha um amigo lá, Baruque, né? Era ele, um amigo, e o Senhor. E às vezes a gente chora, né? Sofrendo tanto, porque estou fazendo a obra de Deus, estou pagando preço, é perseguição, é pedrada, é isso, é aquilo, né? A gente reclama tanto. Jeremias sofreu muito. Então, o povo judeu, Paulo fala sobre isso lá em Romanos. Paulo fala, a gente não vai abrir não, tá? Romanos capítulo 3, Paulo fala a respeito da jactância do povo judeu, o orgulho, a vanglória que eles tinham. O judeu era orgulhoso, até hoje, eles são orgulhosos. A salvação veio deles, todo cristão tem que reconhecer isso, todo cristão deve orar pelos judeus, mas são orgulhosos mesmo, são orgulhosos. Em outras palavras, são terríveis. Trabalhei 10 anos com eles. Justamente por isso que a salvação chegou até nós. Também. Mas não era a vontade de Deus, não, que eles se tornassem o que eles se tornaram. A vontade de Deus era que todo Israel, toda a nação, aceitasse Jesus, e toda a nação saísse. Então, Israel, eles entraram pela vida de pecado, a idolatria, desobedecendo tudo o que Deus falou lá atrás. Se misturaram com os costumes pagãos dos povos, as idolatrias, e eles prezavam e se preocupavam era com o status deles,
eu sou judeu. Eles se preocupavam com esse orgulho de ser judeu, porque eles eram judeus, eles eram o povo escolhido de Deus. Aí, para a gente ver isso claramente, leia Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos. Está ali, ó, tudo bem claro, Paulo falando. Jactância, orgulhosos. Eu não vou entrar em outros detalhes, mas às vezes nós cristãos entramos na mesma ladainha. O orgulho por ser da igreja tal. Orgulhoso, irmão, tem crente que é orgulhoso, ele briga pela igreja dele. Briga, irmão. Desculpe dizer, se for para entrar até na pancada, ele briga até na pancada. É o orgulho da sua religião, que nós chamamos, né? Porque tem um CNPJ registrado, né, no cartório, então é uma religião. É isso que Jesus quer? Não. Então eles eram orgulhosos. Eles brigavam, até matavam, por quê? Por falar mal de Israel. O orgulho de ter o templo magnífico do Senhor e tudo aquilo, e Deus foi quebrando. Deus destruiu o templo, Deus foi quebrando a soberba deles, vai todo mundo para o cativeiro, morreu muitos judeus. No ano 70, aquela profecia do Senhor Jesus, que está em Lucas, ali capítulo 21, se não me falha a memória, no ano 70 se cumpriu. Morreu 1.100.000 judeus na espada, porque os judeus não quiseram pagar imposto para Roma, se rebelaram, e tombou 1 milhão. Foi aquilo que Jesus falou: quem estiver no campo, não venha para casa, fuja. O negócio com Deus é sério. A escolha, Deus nos escolher, implica em responsabilidade. Assim foi com o povo judeu. Vamos lá, o terceiro ponto aqui: a contribuição de Israel para o mundo. Isso aqui é inegável, não tem como a gente negar que nós somos abençoados através do povo judeu, mesmo com todas as rebeldias que eles cometeram. Eles escandalizaram o nome de Deus, foram para os cativeiros, negaram Jesus. Uma minoria ali aceitou Jesus como Messias, porque o orgulho perdurava dentro deles, não aceitava. Aí existe, irmãos, vários tópicos porque os judeus não aceitaram a Jesus como Messias. Aí é um outro assunto que eu não posso me prender aqui. Por quê? Porque ele era pobre, filho do carpinteiro, eles esperavam um rei, né? Segundo o profetizou Isaías, eles tinham uma visão materialista, que o Messias seria um rei poderoso, que ia chegar e ia acabar com Roma. Eles tinham essa concepção. Só que essa concepção aponta para o futuro, no milênio. Aí Jesus vai estar reinando em glória, é diferente. Só que eles tinham o quê? As concepções contrárias. Jesus veio reinando, mas no sentido espiritual. Quando Jesus chegou, ele falou o quê? A sua primeira pregação: é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos. A gente vê a passagem lá de Lucas capítulo 17, que perguntaram para Jesus: cadê, onde está o reino dos céus? Jesus falou: o reino dos céus já está entre vós. Estava ali Jesus. Aonde está o reino dos céus hoje? Está no coração de todo aquele que aceita Jesus pela fé e que se arrepende da sua vida de pecados. Arrependimento, conversão, nascer de novo. Ali está implantado o reino dos céus. Então o reino dos céus está na terra. O reino dos céus está atuante hoje, irmãos. Foi isso que Jesus veio fazer, trazer o reino dos céus à terra. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a contribuição. Vamos falar um pouco, o lado turístico. É inegável alguém querer dizer: eu não creio em Jesus. Irmão, não existe tolice tão drástica. Está tudo tão na cara. Arqueologia. Vai em busca de informações a respeito da arqueologia. Os arqueólogos, é tanta coisa descoberta concernente à palavra de Deus, a terra de Israel, Jerusalém.
Israel é o relógio de Deus que aponta a volta de Jesus. Jesus falou sobre isso, né? A gente encontra isso lá em Lucas 21 e 29, onde Jesus disse a parábola: olhai para as árvores e olhai para a figueira. As árvores que Jesus fala ali é as nações. Jesus falando para os discípulos: olhem para as nações, olhem os acontecimentos, olhem os fatos, mas olhem para a figueira. A figueira, dentro do contexto bíblico, está falando do povo judeu. A figueira é Israel. Então a igreja tem que estar atento às informações. O crente não pode ficar só. Ele lê a Bíblia, ele ora, ele consagra, amém, glória a Deus, é esse o caminho. O crente tem que viver uma vida em comunhão com Deus e principalmente voltar à Escritura. Mas o crente tem que estar informado aqui, as informações, porque está se cumprindo a palavra profética. As coisas que Jesus falou, nós temos que estar ligados. Nós temos que estar atento ao avanço da tecnologia, coisinha surgindo aqui, coisinha surgindo acolá. Aí tem cristão que fala: não, eu não preciso de nada, não preciso de informação nenhuma. Não, Jesus não falou isso. Jesus não falou: vocês vão para o mosteiro, vão ficar isolados de tudo, de todo, não vai ter um rádio, não vai ter uma televisão, não vai ter informação nenhuma. Não. Aí chegou a internet e quebrou meio mundo, né? Porque tinha gente que até proibia, no âmbito religioso cristão, tinha igreja que proibia. Hoje não tem como. Hoje não tem como. Não tem como fugir. Hoje todo mundo tem um celular e está dentro dessas congregações e está online e não tem como. Então nós vemos aqui a contribuição de Israel. O relógio de Deus, também em Marcos 13:33, Marcos escreveu dizendo: olhai. Olhai. Olhar o quê? Os fatos, as informações, os acontecimentos. Olhai. Olhar para as Escrituras e discernir as coisas que estão acontecendo, não só em termos lá fora, tecnológico, fatos ocorrendo, mas no âmbito espiritual. A apostasia, o amor de muitos esfriando, dos cristãos. Jesus não falou o amor esfriando lá do povo lá, Jesus falou aqui, ó, o amor de muitos esfriará é aonde? O mundo religioso. A gente tem que estar enxergando essas coisas. O crente tem que estar ligado no céu, mas ele tem que estar ligado ao seu redor. Ele não pode viver ignorante. É o que Jesus deixou para nós de exortação. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, por exemplo, os judeus receberam, e preservaram o Antigo Testamento. Aqui, ó, o povo de Israel receberam e preservaram o Antigo Testamento. 39 livros no Antigo Testamento, né? Eles que receberam, não foi a igreja, o povo de Israel. E preservaram, o traduziram em grego. Houve uma época que o escrito na língua deles, que é o hebraico, o que eles fizeram? Traduziram no grego. Por quê? Porque a língua grega, ela tomou o quê? O domínio sobre o mundo daquela época, por causa de Alexandre o Grande, que governou o mundo, os irmãos sabem disso, né? Então o grego se tornou, é como hoje o inglês para nós. O inglês hoje é no mundo inteiro, e quem estuda um pouquinho de inglês é maravilha, e de repente você vai trabalhar num ambiente que você trabalha com publicidade, tem contato com as pessoas, você sabe um pouquinho básico, isso é ótimo, porque aparece lá alguém lá e você sabe o básico de inglês. Então naquela época era o grego. Então por isso que a gente escuta na igreja: olha, essa palavra aqui, esse versículo no grego quer dizer isso e isso. Por quê? Muitos irmãos tiveram a oportunidade de estudar o grego, de ir para uma faculdade, ministros, pastores, pregadores. Nem todo mundo tem, né? Ah, mas eu vou ser salvo só se estudar o grego? Não, isso aí não quer dizer nada, mas que ajuda. Estuda um pouco de grego, vai ter uma noção. Uma palavra, ela vai ter 10 colocações, isso aí é ótimo. Então o que aconteceu? O povo de Israel traduziu o Antigo Testamento na língua grega.
glória a Deus, é o que nós passamos a conhecer como Septuaginta. Uma palavrinha estranha, né? Septuaginta, né? Foi um grupo de 71 homens, escritores judaicos, consagrados, que fizeram essa tradução, e não tinha essa tecnologia de hoje, viu, irmãos? Hoje os homens aí fazem uma tradução da Bíblia, e a gente fala, meu Deus, é tanta página, como que eles conseguem, né? E naquela época, que era tudo a punho, não podia errar uma palavrinha, era na pinça, né? E ali, fazer tudo certinho, hein? Porque não podia pecar contra Deus, na tradução do hebraico para o grego. Então a gente vê aqui o que? Tudo isso veio de quem? Do povo de Israel. Então hoje tem a Bíblia no mundo inteiro. Aí saiu lá do grego. Aí teve alguém que trabalhou, né, irmãos? Aí a gente vai entrar um pouquinho para a história da igreja. Não tem nada a ver com a lição aqui, né, irmão? Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. João Ferreira de Almeida, a nossa Bíblia, né? Português, né? Fez a tradução, o português. E muitos desses nomes eu esqueci. Muitas vezes a gente nem imagina, nem pensa. Tem muitas traduções. Trabalho, irmãos. A gente pega a Bíblia assim, a gente não sabe a suadeira que a pessoa teve, homens de Deus tiveram. Aí tem gente que ignora e fala, não, esse negócio olha, de teologia, esse negócio de doutor dentro da igreja, isso daí só esfria a fé. Errado. O que é isso? O que é isso? Coisa errada. Isso é ignorância. O primeiro doutor que a gente vê na Bíblia ali grandemente, teve vários, mas é Paulo. Jesus chamou ele. Lá no Antigo Testamento, falando dos judeus, Moisés escreveu os 5 primeiros livros. E como que Moisés aprendeu a escrita? Foi lá no Egito. Deus colocou ele lá dentro, lá do palácio, a potência maior da época. Deus é Deus, irmãos. Quando Deus quer trabalhar, Deus mete a pessoa lá no meio dos poderosos. Entra lá no meio lá e fala lá, está lá na vida boa. É Deus trabalhando, Deus tem obra. Por isso que a gente nunca pode julgar ninguém. A gente não sabe porque aquela pessoa está ali. Deus é Deus, e Ele trabalha, e Ele usa o homem, usa a mulher, Ele usa aquele que está na presença dEle. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, a contribuição de Israel para o mundo. Hoje a gente olha no lado turístico, é um ponto que eu admiro, tá? Eu vou já sair fora daqui. Nós vamos para o 2. O ponto turístico, irmão, a gente fala, nossa, a gente às vezes vê alguma coisa ali, né, nos vídeos, canais que falam ali do povo judeu, multidões que vão lá, igrejas, caravanas e tal. A gente fala, nossa, mas gera dinheiro nisso, gera dinheiro naquilo, mas irmão, é uma ignorância nossa. Mas tudo gera dinheiro. Mas aquilo ali é um tapa Deus dando na cara de Satanás. Irmão, o mundo inteiro vai lá em Israel. Quantos bilhões de cristãos vão lá em Israel? Os judeus queiram ou não queiram. Agora eu quero falar dos judeus que estão lá. Queiram ou não queiram, eles têm que ver. Esse aí é o povo que crê em Jesus como Messias. Queiram ou não queiram, irmãos, é evangelismo. Vai lá, vai caravana do mundo inteiro. E a gente assiste, a gente vê. Fala, mas eu sou cristão, para que ir lá em túmulo? Jesus não está em túmulo. Amém, Jesus não está em túmulo. Mas está o túmulo lá. Será que é em vão? Tudo aquilo vem à memória. Agora a gente não pode dizer que eu vou ser mais crente porque só vou em Israel, né? Tem crente que fala, não, mas olha aqui, a unção é tanta, porque eu estou aqui na beira do Rio Jordão, Jesus foi batizado aqui, eu vou me batizar, eu vou ser um crente espetacular. Não, isso aí, meu irmão, isso aí já é uma criancice espiritual. Isso aí não tem nada a ver, não pode misturar uma coisa com outra. Mas lógico que a gente pisar até os pés ali em Israel, a gente vai, poxa, Jesus andou aqui, que maravilha, hein? Né? A gente conhecer tudo aquilo ali, lógico que vai ser emocionante.
Mas isso não vai dizer que eu vou ser mais crente porque eu estou lá. Aí vem as heresias, né, irmão? Vai pegar um pouco d'água lá do Rio Jordão e vai vender a água ungida do Jordão, aí já é heresia. Irmão, eu estava vendo um vídeo esse dia, a Ana Maria Braga foi batizada lá no Jordão, só que eu não sei o que batizou ela. Foi, cuidado, sabe? Mais tarde, né? Amém, irmãos? Alguém tem alguma colocação aqui? Eu vou para o ponto 2. Alguém tem alguma colocação? Israel, um povo escolhido para um propósito missionário? Eu frisei aqui, né? Eu vou falar só isso e vou fechar. Lá em Deuteronômio, nós não vamos ler, tá? Para a gente ganhar tempo. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 7 ao 11, a gente vê ali quando Deus fala: eu escolhi vocês, não porque vocês fossem um povo grande, porque vocês eram um povo menor, e também por causa da promessa que eu fiz aos vossos antepassados. Porque Deus não fez uma promessa para Abraão? Deus fez a promessa para Abraão. Deus não se esquece, irmão, quando Deus fala com a pessoa, Deus não revoga